Eu quero compartilhar algumas palavras de Jesus para a sua vida. Em primeiro lugar, não se perturbe. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 1. Podemos confiar em Deus mediante a sua palavra. Quando Jesus disse, credes em Deus, crede também em mim, ele estava relembrando aos discípulos que confiassem na palavra de Deus. A Escritura já havia falado não somente a respeito da iminente crucificação de Jesus, mas também da sua ressurreição. Por qualquer razão, os discípulos de Jesus haviam se esquecido disso. Deixamos muitas vezes de visualizar o quadro completo quando as circunstâncias mais próximas nos parecem, por demais, esmagadoras. Mas não podemos deixar de lembrar as palavras do Senhor Jesus nas Escrituras. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 35. Podemos confiar sempre, literalmente, nas promessas de Deus. Em segundo lugar, cuide de sua vida, e não da vida do seu próximo. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 41. Jesus não disse que não devemos ignorar o mal, mas que não devemos ficar tão preocupados em notar o pecado dos outros a ponto de descuidarmos de nossa vida, incidindo nos mesmos erros. Frequentemente, racionalizamos nossos pecados e apontamos os erros dos outros. Que tipo de argueiros nos olhos dos outros são mais fáceis para você censurar? Quando sentir vontade de criticar, lembre-se das traves em seus olhos. Você concluirá que tem menos a dizer. Em terceiro lugar, livre-se das ambições deste mundo. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo 19. As preocupações desta vida, a sedução das riquezas e o desejo de possuir coisas boas atormentaram a vida dos discípulos de Cristo da mesma forma que atormentam as nossas vidas hoje. Como é fácil sobrecarregar nossa rotina diária. Uma vida abarrotada de objetivos materialistas nos tornam surdos à palavra de Deus. Procure livrar-se dos excessos para ouvir a voz de Deus quando Ele falar com você. Em quarto lugar, cuidado com os falsos profetas. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 11. O Antigo Testamento frequentemente menciona os falsos profetas. Os falsos profetas eram pessoas que reivindicavam receber mensagens de Deus, mas pregavam conforme o coração deles mesmos. Falavam sobre saúde, paz e riqueza. Eles diziam o que as pessoas queriam ouvir. Profetizavam prosperidade, mesmo quando a nação não estava seguindo a Deus. Em nossos dias também existem muitos falsos profetas, líderes que proclamam um falso evangelho, dizendo o que as pessoas querem ouvir. Deus quer que você seja rico. Faça o que os seus desejos lhe dizem. Não existe pecado ou inferno. Jesus disse que os falsos profetas viriam e advertiu os seus discípulos, como também nos adverte, a não ouvir essas perigosas e malignas palavras. Em quinto lugar,
nunca deixe de seguir a Jesus. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Os cristãos seguem ao seu Senhor, imitam o seu modo de vida e obedecem às suas ordens. Tomar a cruz significa levar o instrumento de execução até o lugar da crucificação. Muitos galileus haviam sido mortos deste modo pelos romanos. Aplicando aos discípulos de Jesus, levar a cruz significa identificar-se completamente com a mensagem de Cristo, mesmo que isso lhe implicasse na própria morte. Devemos negar o desejo egoísta de usar o nosso tempo e dinheiro como nos apraz e de escolher uma direção na vida sem levar em conta a vontade de Cristo. Seguir a Cristo nesta vida pode ser caro, mas no final a dor e o esforço serão grandemente recompensados. Em sexto lugar, permaneça sempre em Jesus. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 4. Jesus nos incentiva a estarmos nele. Outra forma de dizer isso seria permanecermos nele, pois a palavra estar aqui significa permanecer em determinada situação. Isso quer dizer realizar o aprofundamento das suas raízes no seu relacionamento com Jesus Cristo, permitindo que ele preencha cada parte da sua vida e das suas atividades diárias. Se você mantiver a sua comunhão com Deus ininterrupta, isto irá resultar para você num modo de vida transformado. Em sétimo lugar, Jesus voltará e nos levará para a casa do Pai. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 3. Note que Jesus promete: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O Senhor não apenas voltará para nós, ele nos acompanhará pessoalmente até a casa do Pai. A Bíblia nos recomenda: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 2 de Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 18. Em meio às suas provações, lembre-se que Deus tem tanto cuidado de você que voltará para que você possa estar com Ele para todo sempre. Descanse sempre nesta promessa. Um abraço.